Graça e paz da parte de Deus. Continuando aqui, o vídeo que eu gravei falando sobre maledicência. A palavra maledicência em hebraico significa Lashon Hara. E lepra em hebraico significa Tsarat, né? Então, continuando aqui o vídeo falando sobre a Lashon Hara, sobre maledicência, eu falei que 3 pessoas são afetadas pela maledicência, pelo pecado, pela lepra, tanto a lepra espiritual como enfermidades e doenças que vêm na vida de muitas pessoas, ou seja, daquela pessoa que está falando mal de outra pessoa, daquela que está ouvindo. A que está ouvindo não está falando mal, né? Não, mas também não está falando bem. Ela está calada, ela nem defende e ela também não fala mal, ela fica calada. E aquela pessoa que está recebendo aquelas más palavras, ou seja, aquela negatividade a qual o seu nome está sendo falado e ela não pode se defender porque não está presente. Então a Lashon Hara, a maledicência, lá no livro de Números, eu vou pegar aqui a Bíblia e vou ler para vocês. Tem uma passagem aqui falando, lá em Números capítulo 12, no versículo 1 diz: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado como esposa. E eles disseram a Moisés: será que o Eterno falou somente a Moisés e não falou também a nós? Ou seja, eles não falaram mal de Moisés, Miriam e Arão, mas eles fizeram ali uma maledicência, uma Lashon Hara, ou seja, eles fizeram somente falaram, olha, o Moisés aí, ele agora está com a mulher cuxita, né? Uma mulher que não é uma judia. E outra coisa, só o Eterno fala com ele não fala também conosco? Então eles fizeram ali uma pequena Lashon Hara. Por causa disso, Miriam ficou totalmente leprosa. Aí você pergunta, mas por que Arão não ficou leproso? Porque Arão, ele era o Kohen Gadol. Ele era, o Kohen Gadol significa o sumo sacerdote. Então Deus não iria ficar sem o seu sacerdote. Por isso ele recebeu o livramento de não ficar ali leproso. Mas Miriam, que fez ali, que falou aquelas palavras, ela foi acometida daquela lepra. Então veja que o pecado, da lepra, ele é muito grave. Muitas pessoas estão leprosas espirituais. Muitas pessoas estão passando doenças, enfermidades, problemas na sua vida. Por quê? Porque elas falam mal umas das outras, né? Elas semeiam a contenda. E uma das coisas que Deus mais detesta, a tristeza de Deus, é quando os irmãos, eles ficam semeando a contenda, o mal. Quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, isso é agradável aos olhos do Senhor, isso é agradável aos olhos de Deus, que nós venhamos falar bem dos nossos irmãos, abençoar os nossos irmãos. Nós não podemos beber de 2 fontes, beber da água doce e beber da água amarga, mas que a nossa boca seja somente para fazer brachot, para fazer bênçãos, abençoar as pessoas. Então, continuação desse vídeo, cuidado com a Lashon Hara, cuidado com a maledicência, cuidado com a sua língua, cuidado com aquilo que você fala e a quem você fala. Existem pessoas iluminadas por Deus, existem pessoas que caminham com o Espírito de Deus, os Espíritos Sagrados de Deus, e você muitas vezes se levanta contra essas pessoas para falar mal dessas pessoas. Você nem conhece essa pessoa, você não conhece a vida dessa pessoa, você não sabe o que essa pessoa passou, o que ela passa no momento, para você estar muitas vezes levando, semeando a contenda, falando mal daquelas pessoas. Cuidado que aquilo que você está talvez passando hoje, talvez seja a lepra espiritual, a Lashon Hara. Então, quando o sumo sacerdote chegava na tenda daquele israelita e ali encontrava mofo em todos os lugares, o mofo naquela época, tanto espiritual como físico, como material, também aparecia na tenda daquele judeu. Então tudo aquilo, todos os seus utensílios, porque não aparecia só nas paredes e nas roupas, mas em todo utensílio da tenda, tinha que ser queimada. Ou seja, a fofoca, a Lashon Hara, a maledicência tem que ser queimados das nossas vidas. Nós temos que aprender a deixar de falar mal dos outros e falar somente bem das pessoas. Olhar sempre para as pessoas e ver o lado do bem. Não olhar com os olhos maus para as outras pessoas. Um abraço. Deus abençoe a todos.